Sentado discretamente em uma cadeira surrada na sala de espera de um hospital, Paul, um homem negro com cabelos grisalhos, parecia quase invisível entre os outros. Vestido com roupas modestas e ligeiramente gastas, nada em sua aparência sugeria que ele possuísse uma imensa fortuna. A poucos metros dele, deitada numa maca, estava sua fiel serva, uma senhora idosa que o acompanhava há muitos anos. Ela estava lutando contra uma doença que a corroía lentamente, e Paul estava lá em silêncio cuidando dela. A sala de espera estava repleta de uma tensão palpável, uma mistura de ansiedade, sofrimento e esperança frágil. Não muito longe dele, uma mulher visivelmente exausta, vestida com roupas desbotadas e grandes demais, segurava nervosamente o telefone no ouvido. Seu rosto trazia as marcas de uma vida difícil e seus olhos, vermelhos de cansaço e lágrimas, traíam imensa angústia. Ela ligou para amigos e parentes, aumentando seus pedidos de ajuda para financiar seu tratamento contra o câncer. Cada conversa era outra facada: sinto muito, não posso ajudá-lo. As respostas eram sempre as mesmas, tingidas de desamparo e indiferença. Paul, um observador silencioso, acompanhou a cena com o canto do olho. Cada palavra, cada suspiro, cada recusa parecia ressoar profundamente dentro dele, despertando memórias dolorosas que há muito havia enterrado. Ele também experimentou desespero, solidão e esse sentimento avassalador de ser abandonado por todos. Mas ele conseguiu transformar a sua vida, construir um império longe do escrutínio e do julgamento. Hoje, ele se misturou voluntariamente ao anonimato, preferindo a simplicidade à ostentação. Porém, diante daquela mulher que parecia carregar todo o peso do mundo sobre os ombros, ele sentiu uma vontade incontrolável de agir. Depois de mais uma ligação sem sucesso, a mulher deixou cair o telefone no colo, com o olhar vazio, esmagada pelo desamparo. Paul respirou fundo, levantou-se discretamente e aproximou-se dela com um passo lento, quase hesitante. Com uma voz suave mas confiante, ele disse a ela: Senhora, perdoe-me por incomodá-la. Ouvi seus chamados, quero ajudar você. Não importa quanto custe o tratamento, estou pronto para cuidar de tudo. A mulher de repente levantou a cabeça, olhando para ele com desconfiança. Seus olhos examinaram rapidamente sua aparência modesta, suas roupas simples, seus sapatos gastos. Ela franziu a testa, incapaz de acreditar que um homem de aparência tão modesta pudesse oferecer tal ajuda. Você quer me ajudar? Ela gritou com a voz embargada. Olhe para você. Você não parece capaz de se ajudar, então por que me dar falsas esperanças? Você realmente acha que vou acreditar em suas lindas palavras? Paulo, embora comovido pela dureza das suas palavras, permaneceu calmo. Ele entendeu que a dor e o cansaço falavam por ela. Ele respondeu gentilmente: Entendo seu ceticismo. Você não tem motivos para confiar em mim, especialmente com tudo o que está passando. Mas garanto que minhas intenções são sinceras. Não é pena, é humano. Ninguém deveria ter que enfrentar isso sozinho. A mulher, ainda cautelosa, balançou a cabeça e cruzou os braços, o olhar ardendo de raiva e desespero. Você não sabe nada sobre mim. Você não entende o que estou passando. Todo mundo falhou comigo, e agora você vem aqui pensando que pode resolver meus problemas? Vá embora. Não preciso de suas falsas promessas. As palavras da mulher foram afiadas e cravaram-se como lâminas no coração de Paul. Ele permaneceu imóvel por um momento, olhando para baixo, antes de responder com voz quase sussurrada. Tudo bem, não quero impor nada a você. Se mudar de ideia, estarei aqui, pronto para ouvir. Então, lentamente ele voltou para sua cadeira, o peso da rejeição pesando sobre seus ombros. Ele sentou-se com as mãos cruzadas sobre os joelhos e olhou para o chão em silêncio. Atrás dele, a mulher permanecia congelada, como se estivesse lutando contra uma mistura de emoções conflitantes. Raiva, dúvida e talvez um vislumbre de esperança. Paul sabia que tinha feito tudo o que podia. Apesar de sua riqueza, apesar de seu poder, ele acabará de aprender que certas feridas só poderiam ser curadas com tempo e confiança. A poucos metros de distância, um homem de terno elegante observava a cena com interesse. Sua aparência elegante contrastava com a simplicidade da decoração do hospital, mas ele não estava ali por acaso. Este homem, chamado Felipe Marcial, foi um investidor influente em diversas empresas nacionais. Reconhecendo Paulo, que vira em entrevistas e reportagens, compreendeu imediatamente a situação. Paul não era qualquer um, e Felipe sabia que um homem como ele não ofereceria ajuda levianamente. Intrigado com a tensão entre Paul e a mulher, ele decidiu intervir. Aproximando-se com confiança, ele ficou na frente da mulher, que timidamente olhou para ele, desconfiada. Com licença, senhora, disse ele com uma voz calma, mas autoritária. Não pude deixar de ouvir sua conversa.
Parece-me que você está cometendo um erro ao recusar a ajuda deste homem. A mulher, visivelmente no limite dos nervos, franziu a testa. E quem é você para me dizer isso? Ela respondeu secamente. Felipe sorriu levemente e imperturbável. Sou alguém que conhece Paul, respondeu ele, em tom cheio de respeito. Ele é muito mais do que deixa transparecer. Você sabia que este homem, que parece tão humilde, é um dos empresários mais influentes deste país? As palavras de Felipe tiveram o efeito de um tapa na cara. A mulher olhou para ele incrédula antes de lançar um olhar hesitante para Paul, que estava sentado em silêncio com os olhos baixos. É impossível, ela sussurrou. Este homem está vestido de pobre, não pode ser rico. Felipe assentiu gentilmente, seu sorriso se tornando mais compassivo. Isso é exatamente o que o diferencia, explicou ele. Paulo escolheu viver com simplicidade. Sua riqueza não lhe interessa tanto quanto o bem que ele pode fazer ao seu redor. O que ele lhe oferece, senhora, é uma oportunidade rara. Ajuda sincera, sem esperar nada em troca. A mulher olhou para baixo, seus pensamentos correndo pela sua cabeça. Ela sentiu o peso de seus preconceitos pesando sobre ela e uma mistura de vergonha e curiosidade tomou conta dela. Felipe lançou-lhe um último olhar antes de se afastar, deixando-a enfrentar seus pensamentos. Hesitante, ela voltou sua atenção para Paul, ainda sentado, imóvel. Respirando fundo, ela se aproximou dele. Senhor, ela disse suavemente, com a voz embargada de emoção, sinto muito pelo que disse antes. Fiquei impressionado com minha situação. Você tentou me ajudar e eu só respondi por raiva e desconfiança. Paul levantou lentamente a cabeça em direção a ela. Seu rosto, marcado pela tristeza e pelo cansaço profundo, parecia buscar um traço de sinceridade em suas palavras. Você não precisa se desculpar, ele respondeu em voz baixa. Eu entendo sua dor, mas acredite, não estou procurando nada mais do que ajudá-lo. A mulher quase se ajoelhou na frente dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E por que você está fazendo isso? Por que um homem como você estaria interessado em alguém como eu? Ela perguntou, sua voz tremendo. Paul olhou para o chão por um momento antes de responder, sua voz misturada com uma gentileza tingida de gravidade. Porque ninguém deveria passar por algo assim sozinho. Não conheço sua história, mas conheço o desespero. E se eu tiver a oportunidade de levar esperança a alguém, então farei isso, não importa quem seja. As palavras de Paul ressoaram profundamente dentro dela. Ela compreendeu naquele momento que não havia piedade nem condescendência na oferta dele. Apenas um desejo sincero de fazer a diferença. Mesmo assim, ela ainda se sentia oprimida pela vergonha do seu comportamento anterior. Ela queria mostrar-lhe sua gratidão de uma forma que considerasse honesta. Inclinando-se, ela tentou pegar a mão dele, mas Paul recuou um pouco, confuso. Não me toque, ele disse suavemente, quase para si mesmo. Sou pobre demais para merecer tal gesto. Essas palavras a atingiram como uma lâmina. Ela compreendeu que, apesar da sua riqueza material, Paulo ainda carregava dentro de si as feridas invisíveis de um passado difícil. Ela ficou ali imóvel, as lágrimas fluindo livremente. Sinto muito, ela sussurrou em meio aos soluços. Você é um bom homem e eu o tratei como nada. Obrigado, obrigado por tudo que você quer fazer por mim. Paul, tocado pelas lágrimas dela e pela sua humildade recém-adquirida, inclinou-se ligeiramente para ela. Não é a mim que você deve desculpas, senhora, ele disse suavemente. Mas se você me permitir ajudá-lo, saberei que seus arrependimentos são sinceros. Ela assentiu, incapaz de falar, mas determinada a aceitar esta oportunidade inesperada. Paul, apesar da dor das primeiras conversas, sabia que tinha feito a coisa certa. Não é que eu recuse sua gratidão, senhora. É que prefiro ser julgado pelas minhas ações, não por quem sou ou pelo que tenho. Queria ajudá-lo porque era a coisa certa a fazer, não receber nada em troca. A mulher, desestabilizada pela simplicidade e sinceridade das suas palavras, sentiu uma onda de emoção invadi-la. Ela olhou para baixo por um momento, pensando, então finalmente sentou-se ao lado dele, seus movimentos mais calmos e compostos. Então o que devo fazer agora? Ela perguntou, sua voz tingida de profundo cansaço, quase resignação. Como posso aceitar esta ajuda sem entender completamente por que você a ofereceu? Paul deu-lhe um sorriso triste, um sorriso cheio de humanidade e bondade, como se a sua resposta fosse além das palavras. Você não tem nada a fazer, ele respondeu gentilmente, exceto aceitar a ajuda que eu lhe ofereço. Depende de você como usá-lo. Não estou pedindo que você me entenda ou me agradeça, apenas que dê uma chance à possibilidade de sair dessa provação. Um longo silêncio seguiu-se às suas palavras. A mulher assentiu lentamente, demorando para processar a profundidade de suas palavras.
Era como se, pela simplicidade do que dizia, acabasse de desembaraçar o nó de ansiedade que o oprimia há semanas. Finalmente ela se permitiu suspirar, um suspiro que parecia carregar todo o peso da sua dor e do seu alívio. Obrigada, ela finalmente disse, com a voz trêmula e lágrimas nos olhos. Obrigado por me dar essa chance, mesmo que eu não ache que mereço o que você me deu. Paul voltou-se para ela com uma expressão de sincera compaixão, os seus olhos refletindo uma compreensão profunda, quase fraterna. Todos nós precisamos de uma chance, senhora, ele respondeu com uma serenidade desarmante. Às vezes a vida nos dá a oportunidade de mostrar nossa verdadeira natureza. Hoje foi a minha vez. E estou feliz por poder fazer isso por você. Essas palavras ressoaram dentro dela, como uma verdade que ela não tinha conseguido ouvir até então. Os dois se entreolharam em silêncio, e um momento de paz, frágil mas sincero, instalou-se entre eles. Já não havia necessidade de palavras, apenas desta compreensão mútua, deste fio invisível que agora os ligava. Neste silêncio partilhado, um pequeno raio de sol entrou pela janela, iluminando a sala com uma luz suave, quase divina, como um piscar de olhos da própria vida. A mulher sentiu o coração aliviar, como se tivesse encontrado não só apoio, mas também uma nova perspectiva. Paulo olhou para este raio de luz com um olhar pensativo, como se visse neste momento a prova de algo maior do que ele. Ela respirou fundo, sentou-se um pouco e acrescentou com uma voz mais estável. Você está certo. Talvez a vida esteja me dando uma segunda chance e não vou deixar passar. Mas me diga, por que você está fazendo tudo isso? Você nem me conhece. Paul lentamente desviou o olhar para a janela, seu sorriso tingido de uma certa melancolia. Porque alguém uma vez fez isso por mim, ele finalmente respondeu. E isso mudou minha vida. Acredito que todos temos um papel a desempenhar, o de retribuir o que recebemos. Hoje foi simplesmente a sua vez. A mulher sentiu o coração apertar. Ela entendeu que este homem, apesar de sua aparência calma, carregava dentro de si uma história, talvez uma dor, que ele havia transformado em fonte de altruísmo. Então prometo que farei o mesmo, disse ela com convicção. Ainda não sei como, mas vou repassar o que você me deu. Paul virou a cabeça para ela e sorriu, desta vez com um lampejo de esperança e confiança. Isso é tudo que eu poderia esperar, ele respondeu simplesmente. Eles ficaram ali, lado a lado, unidos por um encontro que ultrapassou o anonimato e a desconfiança para se tornar algo mais raro, um momento de pura humanidade. Um momento em que duas almas se encontram para dar as mãos, e o mundo, mesmo que apenas por um momento, parece um pouco menos duro. O tempo passou e graças à ajuda generosa de Paul, Clara finalmente conseguiu fazer a operação. O que parecia um horizonte escuro e incerto abriu-se para uma nova luz. Dias de dor e desânimo transformaram-se em semanas de recuperação, marcadas por progressos constantes. Aos poucos, Clara recuperou a saúde. Os médicos, impressionados com sua resiliência, confirmaram que ela estava completamente curada. Esta notícia virou a sua vida de cabeça para baixo, trazendo uma alegria e um alívio profundos que ela já não ousava esperar. Durante os meses que se seguiram, Clara descobriu o quanto a sua vida tinha mudado. Ela voltou às suas atividades com energia renovada, e a gratidão que sentia por Paul tornou-se uma força motriz para seguir em frente. No entanto, um sentimento de negócios inacabados permaneceu em seu coração. Ela sabia que nunca poderia virar a página sem encontrar o homem que tornou possível esse renascimento. Ela começou voltando ao hospital onde se conheceram, questionando os médicos e enfermeiras. Mas Paul parecia ter escapado discretamente, sem deixar endereço. Clara, porém, não desanimou. Ela vasculhou suas memórias da única conversa deles, em busca de pistas. Ela examinou registros, conversou com pacientes e visitantes e até contatou a mídia local para transmitir uma mensagem. Os dias se transformaram em semanas e seus esforços incansáveis finalmente deram frutos. Ela descobriu que um homem que correspondia à descrição de Paul morava numa casa pequena e modesta, longe das grandes cidades e da agitação da vida moderna. Intrigada e emocionada, Clara dirigiu-se ao endereço indicado, segurando nas mãos um buquê de flores cuidadosamente escolhido, símbolo de sua gratidão. Quando ela bateu na porta, seu coração batia forte, dividido entre a esperança e a apreensão. A porta se abriu lentamente revelando Paul, cujo rosto imediatamente se iluminou de surpresa e reconhecimento. Clara! Ele exclamou. O que posso fazer para você? Clara, com os olhos brilhando de emoção, entregou-lhe as flores, sorrindo. Senhor, só queria agradecer do fundo do meu coração. Graças a você, estou aqui hoje com perfeita saúde. Você salvou minha vida e nunca esquecerei o que você fez por mim.
Paul, emocionado com a abordagem dela, aceitou as flores com um sorriso sincero. Você não precisa me agradecer, Clara, ele respondeu suavemente. Você passou por essa provação com uma coragem notável. Estou muito feliz por ter desempenhado um pequeno papel na sua recuperação. Mas Clara insistiu, com a voz um pouco trêmula de emoção. Você fez muito mais do que isso, Paul. Você me deu esperança em um momento em que tudo parecia perdido. Sua generosidade e bondade tocaram minha vida de maneiras que nunca conseguirei descrever em palavras. Paul convidou para entrar e eles passaram a tarde conversando enquanto tomavam uma xícara de chá. Clara ouviu atentamente enquanto Paul falava sobre sua visão de vida, seus valores e seu desejo de sempre estender a mão amiga aos necessitados. Ela, por sua vez, compartilhou sua história, suas provações e como esse ato de bondade transformou sua percepção da humanidade. Este momento de troca tornou-se mais que um simples agradecimento. Foi um encontro de almas, uma conexão profunda entre dois seres marcados pelas suas experiências, mas unidos pela compreensão mútua. Clara percebeu então que a ajuda de Paul não se limitava a um simples apoio financeiro. Foi um ato de fé na bondade humana, um convite a acreditar num mundo onde a solidariedade e a compaixão ainda pudessem existir. Antes de partir, Clara fez-lhe uma promessa. Você me deu uma nova chance na vida, Paul. Prometo a você que transmitirei essa gentileza aos outros, assim como você fez por mim. Paul, visivelmente emocionado, respondeu com um sorriso gentil. Isso é tudo que eu poderia esperar, Clara. Nunca se esqueça que às vezes um simples gesto pode mudar uma vida. Eles se separaram em bons termos, cada um enriquecido por este encontro. Clara retomou a sua vida com nova força e serenidade. Inspirada pelo exemplo de Paulo, ela se envolveu em trabalhos de caridade, ajudando pessoas necessitadas e compartilhando sua história como um lembrete da importância da bondade altruísta. Quanto a Paulo, continuou a viver com humildade, fiel aos seus valores, sempre pronto a estender a mão a quem cruzasse o seu caminho. E assim, a sua história tornou-se um testemunho vivo do poder de um ato de generosidade. Um lembrete de que as mais belas expressões de humanidade muitas vezes se encontram nos gestos mais simples, mas também nos mais sinceros. Que esta lição inspire cada um de nós a ver além das aparências e a semear, por sua vez, sementes de compaixão ao nosso redor.